Olá! Vamos mergulhar hoje no primeiro capítulo do livro O Segredo Sombrio da Mente que Cristo Iluminou, do Márcio Bringuente. Prepare-se, porque a gente vai descobrir uma verdade que pode mudar tudo. A transformação da mente não acontece na base da luta, mas sim do alinhamento com uma nova realidade. Vamos lá! Olha, o nosso roteiro por este capítulo vai ser bem claro. A gente começa entendendo o contexto e qual é a ideia central. Depois, a gente passa pelo fundamento bíblico e por uma explicação mais aprofundada. E para fechar, vamos para um exercício prático e uma declaração final poderosa para afirmar bem esse conhecimento. Então, para a gente começar, onde que esse capítulo se encaixa na obra toda? Bom, ele é a porta de entrada da parte 1 do livro, que se chama Fundamentos da Transformação. E ele já chega abordando um problema que, olha, é muito comum. Sabe aquela luta com pensamentos de culpa, de medo, que insistem em aparecer mesmo depois que o espírito já foi renovado? É exatamente aí que ele foca. E aqui está o ponto-chave. O capítulo vai direto nesse descompasso que existe entre a nova realidade do nosso espírito e os padrões antigos da nossa mente. É como se o espírito já soubesse que é livre, mas a mente continuasse tocando aquela mesma música antiga de acusação. É esse o segredo que o capítulo se propõe a iluminar. E é isso que nos leva para a ideia central, que é uma verdadeira virada de chave. O autor vai chamar isso de eco mental do velho eu. Entender o que é o eco mental é fundamental aqui. A ideia é a seguinte: a mente pode continuar funcionando com os códigos antigos, mesmo quando o espírito já é uma nova criação. O que sobra não é o tal do velho homem para a gente ficar lutando, mas só um eco, sem poder nenhum, que fica repetindo padrões que já morreram. Perceber isso muda completamente o jogo, não é mesmo? Ok, então se esses pensamentos são só ecos, como é que a gente lida com eles? O autor explica que, mesmo sem poder de verdade, esses ecos podem se organizar e criar o que ele chama de fortalezas mentais. E o capítulo nos mostra exatamente qual é a base bíblica para a gente derrubar isso. A base para isso está aqui em 2 Coríntios 10:4. As armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. O autor mostra que esses pensamentos antigos são justamente essas fortalezas, sabe? Estruturas mentais que se levantam contra o conhecimento de quem a gente realmente é em Cristo. Ou seja, a nossa identidade, o nosso fundamento é de nova criação. E a arma poderosa que desmonta esses ecos não é o esforço, não é a briga. É a verdade. A verdade não discute com a fortaleza. Ela simplesmente dissolve a fortaleza. Beleza, já entendemos que a verdade dissolve as fortalezas. Mas agora a gente vai mais fundo. O autor nos leva para um lugar que vai além da teologia e mostra como esse processo espiritual tem um impacto real, físico, no nosso corpo. O livro deixa isso muito claro. A renovação da mente não é um campo de batalha contra o inimigo que está vivo. É, na verdade, um processo de alinhamento. E tem uma analogia aqui que é perfeita. A luz não fica debatendo com a escuridão. Ela simplesmente chega e a escuridão some. É a mesma coisa com a verdade de quem somos em Cristo. Ela chega e dissipa os ecos da mentira. E olha só que fascinante essa conexão com a neurociência. Os pensamentos de culpa ativam o nosso sistema límbico, criando uma química de estresse no corpo, com cortisol, tensão. Já quando a gente descansa na verdade da graça, isso reorganiza o nosso corpo, levando ele para um estado de descanso fisiológico, de saúde. A graça não é só teologia, é saúde integral. Certo, tudo isso é incrível, mas e na prática? Como a gente aplica isso no dia a dia? O capítulo nos entrega um exercício bem prático e direto, de alinhamento consciente. São 3 passos bem simples. Primeiro, identifique aquele pensamento de culpa ou de limitação que sempre volta. Segundo, e aqui está o segredo, reconheça que aquilo é só um eco, não é a sua identidade de verdade. E terceiro, substitua conscientemente, declarando para si, isso não me define, em Cristo eu sou nova criação. Percebe a diferença? Não é lutar, é substituir. E para a gente firmar de vez essa nova mentalidade, o capítulo termina com uma declaração de consciência muito poderosa. É como uma ferramenta para a gente selar a verdade na nossa mente. Vamos ler juntos, com calma, permitindo que cada palavra assente. Minha mente não é caverna de culpa, mas templo da graça. Pensamentos antigos não me governam. A obra da cruz é suficiente. Que declaração de identidade poderosa, hein? Então, para a gente resumir a grande mensagem desse primeiro capítulo, a chave para a liberdade da mente não é lutar mais forte contra os pensamentos errados, é alinhar a nossa mente com aquilo que o nosso espírito já sabe que é a verdade absoluta.
Em Cristo tudo se fez novo. E isso nos deixa com uma pergunta para reflexão. Como a perspectiva de uma pessoa muda quando ela percebe que não precisa mais lutar contra os pensamentos, mas simplesmente permitir que a verdade ocupe o lugar deles? Olha, isso foi só uma análise do primeiro capítulo. A jornada completa para reconstruir a mente com a luz da verdade continua no livro O Segredo Sombrio da Mente que Cristo Iluminou, do Márcio Bringente. Vale demais a leitura completa.